Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas para mais um conteúdo aqui do canal Café com Teologia. É bom ter você por aqui. Se você está conhecendo o canal agora, eu convido você a se inscrever e ativar todas as notificações para não perder nada do que a gente faz por aqui. E é claro, também eu vou pedir que você deixe seu like nesse vídeo e compartilhe esse conteúdo nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Assim, você ajuda a divulgar o nosso trabalho e também ajuda outras pessoas a terem acesso a um conteúdo de qualidade, de maneira acessível. Você também está convidado e convidada para participar do melhor curso livre de teologia à sua disposição, a melhor grade, melhor corpo docente, o valor mais acessível. É só você clicar aqui embaixo em Seja Membro e escolher o plano Café Completo. Hoje eu queria trocar uma ideia com vocês sobre algo extremamente importante para a teologia cristã, que é a Trindade. Você, com toda certeza, já deve ter falado sobre a Trindade, se interessado sobre esse assunto, que é um assunto bastante difícil, bastante complexo, e é claro que eu não vou esgotar todo o conhecimento sobre a Trindade nesse vídeo de poucos minutos. É a introdução desse assunto para a gente pensar e refletir sobre algumas questões essenciais desse termo, né? E também alguns conceitos que fazem parte desse que é um dos ensinamentos mais importantes da teologia cristã. O primeiro ponto que você deve saber é que a expressão trindade, ela não é bíblica. Não está na Bíblia em nenhuma das suas páginas, seja do Antigo ou do Novo Testamento, a palavra trindade. Embora a Bíblia, principalmente no caso o Novo Testamento, faça alguns apontamentos em que nós podemos ver essas três pessoas da divindade, segundo, é claro, a doutrina trinitária, presentes numa determinada passagem. Por exemplo, numa das bênçãos e numa das despedidas de Paulo, falando lá na carta aos Coríntios, ele fala sobre o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo. Outro exemplo que eu acho até mais impactante do que esse é o próprio episódio do batismo de Jesus, da maneira como ele é construído e narrado pelos evangelistas, mostrando o filho sendo batizado, a voz do Pai que dá testemunho a seu respeito e também o Espírito Santo vindo sobre ele em formato de pomba. Embora, é claro, não é literal que ele aparece como uma pomba, mas a maneira doce, suave, como o Espírito vai sobre Jesus, é essa maneira relatada pelos evangelistas. É muito provável que o primeiro teólogo a usar a expressão que deu origem ao que nós conhecemos como Trindade tenha sido o Tertuliano, um teólogo antigo, né, que viveu no século III, um teólogo importante, que teria falado pela primeira vez a palavra triunidade, que era uma ideia de que haviam três pessoas distintas umas das outras, mas que elas compunham uma unidade essencial, harmônica, uma unidade existencial, né? Inclusive tinha aquela ideia do monoteísmo orgânico, que era a ideia de que a diversidade entre as pessoas divinas não exclui a sua unidade. Um conceito também interessante, um conceito teológico, mas que é pensado posteriormente ao texto bíblico, não está dessa maneira especificado no texto bíblico. A palavra trindade é um conceito posterior, um conceito bastante dependente do vocabulário grego, das definições filosóficas do grego,
que compõem a estrutura que nós pensamos sobre a Trindade. E que, aliás, dão contribuições muito eloquentes, muito enriquecedoras para essa discussão. Nós devemos admitir que aquele conceito de sola scriptura é um conceito carente de complementações, que ele não se sustenta por si só, que não é possível a gente pensar na construção teológica usando única e exclusivamente o texto bíblico, porque a construção teológica ela não se dá unicamente pelo texto bíblico, mas ela é o exercício e a reflexão ao longo desses 2000 anos de história, inclusive sobre o texto bíblico, mas que levou em consideração aspectos teológicos, filosóficos, linguísticos, contextuais, específicos de cada era, de cada tempo, de cada pensador, seja na antiguidade, na idade medieval, na reforma, na idade contemporânea e assim sucessivamente. Está mais do que na hora da gente admitir que a teologia ela se faz com a escritura, mas ela também se faz com a tradição dos grandes concílios, principalmente os 4 primeiros grandes concílios da história do cristianismo, também as reflexões de grandes nomes como Agostinho, Tomás de Aquino, Martinho Lutero, Karl Barth, dentre tantos outros que a gente poderia citar. É impossível fazer teologia tendo como base apenas a Bíblia. Claro que não se deve fazer uma teologia cristã sem a Bíblia, sem o texto bíblico, o que seria uma tradição, uma traição à própria teologia que se diz cristã, não é? Mas a partir do momento em que eu, mesmo que eu não conhecesse nenhuma tradição teológica, mesmo que eu não tivesse nenhum conhecimento de algum outro teólogo ou corrente que tenha refletido teologicamente, e eu pegue o texto bíblico, leia e o interprete, mesmo que eu esteja fazendo isso aparentemente sem nenhuma outra mediação e tentando extrair um conteúdo diretamente do texto bíblico, a minha leitura e a minha interpretação desse texto bíblico será uma mediação, né? Eu não terei condições, e ninguém terá condições, de apenas falar exatamente o que o texto bíblico estava falando, por alguns motivos. Pelo motivo de que o texto bíblico ainda não tinha avançado em algumas questões, e só serão avançadas ao longo da história. Segundo, que mesmo que ele tenha avançado, o autor do texto bíblico tinha um contexto que não é o mesmo que o meu. E é claro que, querendo ou não, eu já tenho na minha cabeça alguns ensinamentos que eu aprendi, que eu ouvi, que me foram passados, que vai influenciar na minha maneira de ler e de interpretar esse texto bíblico. Muitas pessoas se dizem defensoras do texto bíblico, etc, etc. Na verdade, a teologia que elas fazem, ela é indicada também pelo conteúdo que elas recebem das igrejas que fazem parte. Mesmo que o discurso seja bonito, seja falando que é apenas a Bíblia, que nós estamos apenas lendo a Bíblia, está na Bíblia, etc., pode até estar, mas essa prédica e esse conhecimento a priori é um conhecimento que foi interpretado por uma pessoa, por uma mente que tem informações que ela recebe lá na sua igreja e ela não lê o texto bíblico de maneira isenta. Ela lê o texto bíblico com uma lente, com uma ótica de toda essa tradição, boa ou ruim, que ela recebeu ao longo da sua vida. O que não é uma crítica, é uma análise de que é inevitável esse processo. Basta saber se essa lente com a qual nós lemos o texto bíblico, ela é uma lente que torna o texto mais nítido, mais claro, que nos permite enxergá-lo melhor, ou se é uma lente que deixa o texto mais embaçado e que mais despista do que esclarece. Essa que é a questão que está em voga, né?
As reflexões sobre a Trindade, elas são frutos direto dos concílios, principalmente o concílio de Nicéia do ano 325 e o concílio Constantinopla I do ano 381. E se você quiser acompanhar um conteúdo específico sobre os concílios, eu tenho um curso completo, aberto, gratuito, acessível aqui no canal, sobre a história de todos os concílios. Depois você clica lá e acompanha, que eu sei que você vai se interessar. E na tela final eu vou deixar o card para você clicar e já começar acompanhando do primeiro vídeo, tá? Esses concílios definiram a questão da homoousia. E, aliás, por causa de uma letra, isso poderia dar uma problemática enorme. Se tivesse um iota, que é uma letra grega, a mais na palavra, o conceito deixaria de ser gerado para ser criado. Ou seja, deixaria de ser uma ideia de que Jesus ele procede do Pai, mas ele é da sua mesma substância. Ele é homousios ao Pai, da mesma substância divina que o Pai, e, portanto, ele é igualmente Deus, igualmente eterno, igualmente soberano, igualmente Deus na sua plenitude. E se tivesse um iota a mais ali, mudaria totalmente a concepção e ele não seria mais entendido como da mesma substância, mas como um ser criado por Deus, ou seja, um ser intermediário, que foi até uma grande problemática gerada pelo Ário, que acabou sendo resolvida lá no Concílio de Nicéia em 325, embora, claro, a questão não é totalmente esclarecida, até porque essa declaração faz uso de muitos conceitos gregos, filosóficos, e não fica totalmente claro, e a grande verdade é que nós não temos condições de falar com nitidez exata o que é de fato a Trindade, sem recorrer à questão filosófica, conciliar, grega e assim por diante. Esses concílios definem que Jesus tem a mesma substância que o Pai, portanto, ele é igualmente Deus como o Pai. E no concílio de Constantinopla I, em 381, além do aprofundamento dessa questão da substância de Jesus ser igual à do Pai, o que declara a sua divindade, esse concílio declara também a divindade do Espírito Santo no ano de 381, e ali, portanto, ali perto da virada do quarto para o quinto século, nós temos declarado oficialmente a divindade, claro, do Pai e também de Jesus e também do Espírito Santo, e a partir daí a gente pode refletir sistematicamente sobre o tema Trindade. É importante que a gente pense que na tradição cristã isso não dá margem para um politeísmo, como em alguns momentos houve a acusação, porque sempre se entende que esse ser é um único ser, mas que tem pessoas diferentes. Então, nós podemos falar que o Pai não é o Filho, não é o Espírito, que o Espírito não é o Pai, não é o Filho, e que o Filho não é o Pai e não é o Espírito. Mas podemos falar que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus. E eles vivem naquilo que nós chamamos, e também é um termo que vem do grego, de pericorese. Pericorese, que é a interpenetração indivisível, inseparável e harmônica entre as três pessoas da divindade. Elas não se separam, elas não são independentes uma da outra, mas elas fazem parte de um único ser divino que é indivisível, pleno, que se relaciona de uma maneira harmônica, e o termo pericorese indica que esse é um movimento circular, não é piramidal, como a teologia com a ótica grega acaba falando de primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade. Isso deve ser deixado de lado, porque o conceito de pericorese nos dá a ideia de que essas pessoas se relacionam de modo harmônico e circular, ou seja, não há hierarquia entre elas. Não há hierarquia e há movimento entre essas pessoas, o que mostra que elas são pessoas em atividade, pessoas vivas,
pessoas numa relação dinâmica, porque o que é estático não tem vida, está parado, como uma hierarquia engessada, como uma pirâmide fixa. Agora, o que é circular e o que é dançante está em movimento, e se está em movimento é porque tem vida em si próprio, né? E esse dinamismo caracteriza as pessoas da Trindade nesse conceito que nós chamamos de pericorese. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito se movem. O Pai, o Filho e o Espírito estão em constante relação. Eles são pessoas, eles têm vida em si, e essa vida gera e mantém também a vida, porque está em constante movimento, né? Está em atividade, está em dinamismo. Um outro conceito também muito interessante, eu, se fosse você, também ficaria até o final do vídeo, que eu vou dar 2 dicas de leituras que vai enriquecer demais o seu conteúdo. Mas antes eu preciso falar de um outro conceito que também vem do grego, da filosofia, e que é importantíssimo na reflexão trinitária, que é o conceito da kenosis. Conceito da kenosis que diz respeito ao autoesvaziamento da divindade. A divindade que se esvazia da sua plenitude para tornar possível o relacionamento entre ela, a divindade, e a sua criação e a sua natureza. Nós falamos muito do esvaziamento do Filho, né, que encarna, toma forma de servo, conforme está no texto de Filipenses, mas nós também podemos falar do esvaziamento do Pai. O Pai se esvazia justamente para criar, porque o Pai já era pleno em si mesmo, ele não precisava da criação, mas ele cria como um ato voluntário de amor. E nós também podemos falar do autoesvaziamento do Espírito, quando ele se esvazia ao ponto de habitar dentro de nós, ao ponto de ser divino ao mesmo tempo em que habita dentro de seres humanos tão limitados, tão pequenos e tão imperfeitos, ao ponto de habitar na natureza criada pela divindade, né? Então, também podemos falar de kenosis em relação ao Pai e em relação também ao Espírito Santo. Sobre esse processo de criação, a cultura e a teologia judaica também tinha um conceito muito interessante para falar do processo de criação de Deus e do movimento que ele tem que fazer para criar, mas isso eu vou falar num outro vídeo, até porque está ficando já bastante grande, e quanto maior, menos você assiste até o final, né? O que você deveria corrigir, porque assim a gente pode fazer mais conteúdos e conteúdos mais densos no mesmo vídeo. Mas se você quiser, é só escrever aqui embaixo nos comentários a criação do Pai. Se você fizer assim, escrever nos comentários, eu entendo que é do seu interesse e gravo um vídeo falando sobre isso. Deixo como dica de livro, olha, esse belo texto do nosso amigo Frei João Fernandes Reinhardt. É uma coleção da editora Vozes, belíssima, e esse é o volume em que ele fala com detalhes e com uma linguagem bem acessível sobre a Trindade, e também a dica desse livro da coleção teológica A Trindade, de Luiz Ladaria. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui embaixo, curta, porque isso é importante aqui para o canal, inscreva-se também, porque temos vários vídeos e conteúdos aqui também, e compartilhe nas suas redes sociais, também nos seus contatos. Isso é uma maneira muito importante de você ajudar e contribuir com o canal. E eu te vejo em breve por aqui. Até lá, fique bem.